paz do Senhor, meus irmãos, vamos começar mais um estudo para o canal ID. Hoje nós vamos falar sobre as duas casas de Israel. Eu estava devendo esse vídeo para os irmãos aí do canal. Eu não falei nada sobre esse assunto ainda. Muito embora a gente já tenha estudado aqui na célula, onde a gente se reúne aqui para gravar os vídeos. Mas hoje a gente vai abordar esse assunto novamente, porque tem recebido pedidos de irmãos sobre o meu ponto de vista a respeito das duas casas de Israel. Então nós vamos falar isso nessa noite. Convido a vocês a pegarem as suas Bíblias e acompanharem o estudo aqui conosco. Que a paz do Senhor seja com todos nós e que o Senhor abra o nosso entendimento para as revelações da palavra dele. Amém. Então vamos lá. Eu vou falar hoje sobre as duas casas de Israel. E sobre as duas casas de Israel tem um fluxo de promessa. As duas casas de Israel e o fluxo dessa promessa envolve a restauração das 12 tribos e do reino de Israel. Tá certo? Antes de a gente começar a entrar na lei, nos profetas, no Pentateuco, na Torá, para buscar a origem da promessa e o fluxo que ela segue, eu vou pedir para os irmãos abrirem aqui rapidamente em Tiago 1, verso 1. E agora a gente vai ler esse texto e não vai entender muito bem. Quem não conhece as duas casas de Israel ainda, não tem essa revelação, não vai entender o que Tiago está falando. Tiago 1, verso 1. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Quando a gente olha esse texto e fala, está falando com as 12 tribos que estão na dispersão, qual é o sentido disso? Está falando para os judeus que estão por aí? Será que esse recado que Tiago quer dar é só para os judeus? O que significa esses 12 tribos que estão na dispersão? O que significa isso? Quando a gente vai ler isso aqui no final da lição. E aí a gente vai ver o que Tiago está dizendo. 12 tribos na dispersão. Então agora a gente vai voltar aqui, vamos lá para o Gênesis, capítulo 12. Os versos de 1 a 3. Nós vamos ver a origem dessa promessa feita ao pai Abraão, ao qual Deus escolheu para se relacionar depois do dilúvio. No dilúvio, os homens pecaram, Deus exterminou aquele primeiro mundo e começou a se relacionar de novo com outro ser humano, né? Fez a sua promessa para Abraão. Ele tinha preservado Noé e sua família, mas a promessa ele fez para Abraão. A gente consegue entender, eu vou dar esse adenozinho aqui rapidamente, que as duas casas de Israel, esse fluxo de promessa é um ângulo e um fluxo ao qual essa promessa segue. Mas existe pela família de Noé, antes de Abraão, o fluxo dessa promessa seguindo também, até chegar a Abraão. Mas até então não foi feita uma promessa de Deus para com os homens. Foram faladas profecias que foi endossada por Deus quando chegou em Abraão. E aí diz assim, Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vou chamar a atenção para 2 pontos aqui, nesse texto, de Gênesis 12, de 1 a 3. Quando Deus fala para Abraão, uma grande nação, de ti farei uma grande nação, ele está falando de Israel. A nação de Israel
surgiria do lombo de Abraão, que aqui ainda é Abrão. E que todas as famílias da terra seriam benditas por causa dele, por causa do descendente dele. Ele está falando de coisas maiores. Certo? Estão falando dos gentios. Não só das 12 tribos, da nação de Israel. Ele vai formar uma nação e vai formar... e todas as famílias vão se beneficiar por causa dele, do descendente dele, que é Jesus, Cristo. As bênçãos de Abraão chegam até nós por intermédio de Jesus. Certo? Todo mundo sabe disso. Chegam até nós por causa da nossa fé e da nossa obediência, que devem ser iguais à fé e à obediência que Abraão teve a Deus. É isso que nos torna com a mesma fé de Abraão. Fé e obediência. Não adianta ter a fé e não obedecer. Ele escutou uma voz que mandando ele sair de casa e seguir por um caminho. Ele teve fé que aquela voz era de Deus e obedeceu ao fazer o que a voz estava mandando. Então, fé e obediência, isso imputou justiça para Abraão. Certo? Então, assim como a bênção de Deus chegou até Abraão, pela fé e pela obediência, mas essas bênçãos ela tem um fluxo que necessariamente passa por Isaac e por Jacó, em Gálatas 3, o Paulo diz que a descendência de Abraão é Cristo. Mas não quer dizer que essa descendência de Abraão e o fluxo dessa promessa não passasse por Isaac e por Jacó, as 12 tribos. Porque antes de chegar a nós, em Cristo, ele seria pai de uma grande nação. Está entendendo que ia ter que ter primeiro uma grande nação para o fluxo da promessa conseguir continuar seguindo até chegar em Jesus e depois de Jesus chegar em nós? Tem um fluxo a seguir. Não é de Abraão para nós. Abraão, ele permitiu o começo desse fluxo. Ela segue até chegar a nós. Jesus aqui ainda não tinha nascido. Ele não tinha morrido na cruz e possibilitado a nossa entrada na herança. Ia chegar a nós. Deus está conduzindo a história. O fluxo dessa promessa. Mas aqui, ele já está deixando pistas. Quando Paulo fala que nós somos descendentes de Abraão por intermédio de Cristo, Paulo quer mostrar, na carta dele de Gálatas, que os verdadeiros descendentes de Cristo são os que têm a sua mesma fé, a mesma fé de Abraão. Fé e obediência. E quando ele fala nesse aspecto, sobre a fé e a obediência de Abraão, ele imediatamente elimina a linhagem de Ismael. Porque a descendência de Abraão, ao qual Deus está se referindo, é uma descendência que tem a sua mesma fé e a sua mesma obediência. E Ismael foi um filho da carne, não foi o filho da promessa. Ele já nasceu de uma desobediência. Deus mandou esperar. E Sara já foi antecipando. Não teve fé e usou da carnalidade para tentar fazer a promessa se cumprir. E não foi isso que Deus quis. Não era isso que Deus tinha prometido. Então, quando Deus promete a descendência de Abraão e a descendência é Cristo, fé e obediência, ele já elimina Ismael e Esaú, que mais na frente seria da descendência de Jacó, de Isaac, do seu filho, desculpa, de Isaac, irmão de Jacó. Porque Esaú também é carnal. Ele trocou as coisas espirituais por coisas carnais. O fluxo pela obediência. Pela obediência. Ele não estava de olho nas coisas espirituais. Ele trocou por um prato de comida. Ele falou, pô, para que eu vou querer a primogenitura se eu vou morrer de fome? Me dá comida. Eu abro mão. Carne. Alimentar a carne. É um desejo da carne, ele abriu mão das coisas de Deus espirituais, enquanto Jacó quis. Jacó nasceu querendo, nasceu trapaceando, nasceu atento para as coisas espirituais. Foi por isso que Deus permitiu essas coisas. Porque Jacó queria as coisas de Deus, enquanto Esaú não. Então fé e obediência levam o fluxo da promessa de Abraão, Isaac
e Jacó, não Abraão e Ismael e Esaú. Certo? Entendido isso, nós vamos ler Gênesis 22, de 16 a 18. E aí começa a ampliar a promessa. Porque agora Deus vai dar mais detalhes da promessa, falando mais, enriquecendo mais a promessa. Gênesis 22, 16 a 18. Diz assim: e disse, Deus falando, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela, na sua descendência, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aonde você lê descendência, aí, descendência, a palavra hebraica é zera, significa sêmen. Sêmen. Semeadura de sêmen. Está mostrando que além que essa semeadura, esse sêmen que daria a descendência de Abraão, que daria origem às estrelas do céu e às areias da praia, para isso acontecer teria que passar por Jesus. E aqui a descendência de Abraão, ao qual esse texto está se referindo, a semente de Abraão é Jesus. Porque ele vem das 12 tribos. E é essa descendência ao qual Deus está falando, todas as nações da terra serão benditas. Está falando de Jesus, da semente de Abraão. A tribo de Judá nasce do lombo, do seio de Abraão. A origem é Abraão. Então essas coisas Deus está começando a ampliar. A promessa está começando a se ampliar. E agora ele continua, Deus continua. E o fluxo da promessa vai seguir. E agora entra por Isaac. Nesse texto, Deus pediu Isaac para ver a fé de Abraão novamente. E foi imputado justiça para ele, porque ele deu o filho, sem pestanejar, contando com que Deus fosse prover as coisas que tinha que prover, e não fosse matar seu filho. Ele teve fé. E mesmo que se matasse, Deus já era capaz de ressuscitá-lo. Hebreus fala isso. Ele pensa isso. E a fé é tão grande que ele vai lá e faz. E isso imputou justiça para Abraão. A sua fé e a sua obra. Porque a fé sem a obra é morta. E a obra sem a fé é a mesma coisa. Tem que ter as duas coisas para imputar justiça no ser humano. Aí Deus abre a promessa. Agora ela vai começar a seguir. E agora entra por Isaac. Aí Gênesis 26, os versos de 2 a 5. Deus vai abrindo. Agora já começou a pegar as gerações. Agora o primeiro, logo, Isaac. Diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A mesma promessa que ele fez para Abraão, ele está fazendo, repetindo e assinando embaixo para o seu filho Isaac. Aqui ele confirma. Quando Isaac nasce, Ismael é mandado embora para o deserto junto com a sua mãe, a concubina dele, concubina de Abraão. Certo? Quando ele nasce, Deus manda afastar Ismael e Agar para o deserto. Isso tem implicações espirituais e profundidades muito grandes. Falam de muitas coisas aí.
Falam de muitas coisas aí, mas não é o foco aqui agora. Certo? Foram para o deserto. E agora Deus mostra que a promessa segue por Isaac. É esse que é o filho da promessa, onde o fluxo tem que seguir. Então o fluxo da promessa passa por Isaac. Deus faz a mesma promessa para Isaac, promete a terra e diz que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Coisas muito espirituais isso. E que na sua semente, que é Cristo também, serão abençoadas todas as nações da terra. Essa semente que as famílias da terra serão abençoadas é Cristo. Essa é a semente. Cristo. Que viria de Abraão, passaria por Isaac e agora seguiria para Jacó. Que continua a promessa. Agora vamos ver a promessa fluindo por Jacó. Gênesis 28, os versos 13 e 14. Fala assim: perto dele, Deus falando para Jacó, perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. A mesma promessa. Abraão, Isaque e Jacó. Só que agora entra o pó da terra. Ele não tinha falado isso para os outros. Aliás, ele fala para Abraão isso também. Mas agora ele volta a falar para Jacó. Pó da terra. E o pó da terra aqui fala das 12 tribos. Literalmente das 12 tribos. Porque o pó da terra fala a humanidade dos seres humanos. Parece uma coisa redundante, né? Mas é quando o ser humano nasce, porque ele vem do pó, e quando ele morre, ele volta para o pó. O pó da terra está falando de uma nação literal, uma nação feita por seres humanos, não é espiritual. Não é uma coisa espiritual aqui. Está falando de coisa literal. Esse pó da terra, esses seres humanos, essa nação se espalharia pelos 4 cantos do mundo. Isso realmente aconteceu. E aí a gente começa a entender as coisas. Então, o fluxo da promessa é indo em direção às 2 casas de Israel. As nações, as 12 tribos, elas se espalharam pelo mundo. E a gente vai ver isso. Houve diásporas do povo de Israel pelo mundo. E Deus já estava falando disso aqui. O pó da terra se espalharia pelos 4 cantos do mundo. E de fato, Israel se espalhou pela terra. E Cristo se espalhou também espiritualmente pela fé. Enquanto os seres humanos faziam uma coisa da literalidade, Deus já vinha com um plano por trás para fazer aqueles homens se espalharem e o Cristo alcançar esses homens que estavam espalhados. Está entendendo como é que Deus trabalhou espiritualmente e paralelamente a essa coisa literal? Permitiu que espalhasse para que o evangelho fosse divulgado mais na frente e as nações ficassem cientes das coisas que cercavam o seu filho. Entende essas coisas? Como é que Deus já está dando conta do plano? Fazendo a promessa fluir literalmente e espiritualmente. Ele estava espalhando. Quando ele fala Ocidente, Oriente, Norte e Sul, ele está se referindo a todos os povos da terra. Então as 12 tribos se estenderão para os 4 cantos da terra e com isso todas as famílias da terra serão benditas em Jacó. Serão benditas pelas 12 tribos. E na semente dele, Jesus, todas as famílias da terra. O pó da terra cria, as 12 tribos, por causa de Jacó, cria a possibilidade do povo se espalhar. E Cristo faz dele, da semente que é ele, todas as famílias da terra serem benditas. Então, as coisas começam a se encaminhar. A gente começa a ver judeu e gentio interagindo. Literalmente, o povo de Israel se espalhou nas nações. O povo que era a nação sacerdotal de Deus, que deveria ser, e pecou, agora estava se espalhando na terra, na face da terra. E Deus tinha um propósito com isso.
Vocês perceberam que a mesma promessa que Deus fez para Abraão, ele fez para Isaac e ele fez para Jacó? Quase com os mesmos dizeres. O que Deus estava fazendo aí? Ele estava confirmando a promessa. Só que agora, a partir de Jacó, que a descendência de fato passa a ser como o pó da terra. Isso a gente já abordou. E que se espalha pelos 4 cantos da terra. As 12 tribos se espalham pela terra. E aí, Jacó passa a se chamar Israel. Tu sabe por que Deus trocou o nome de Jacó para Israel? Você sabe por quê? Porque dele estava vindo uma nação. Jacó significa Jacob, calcanhar, aquele que agarra no calcanhar, o trapaceiro. E esse nome, ele estigmatizava quem era aquele homem, um trapaceiro. E Deus fala para ele agora, você vai trocar de nome, você não vai ser mais o trapaceiro. Depois da surra do embate que ele teve com o anjo, Deus viu o quanto ele queria as coisas de Deus, as coisas espirituais. Falou, você realmente quer as minhas coisas, então você não vai ser mais Jacó, você vai ser Israel. Você vai ser o pai das 12 tribos. Teu nome muda a partir de agora, porque a partir de ti vão gerar nações. Repete, por favor, o significado de Jacó? O nome? Calcanhar. Sim, mas o termo. É calcanhar, mas o termo... Jacob. Jacob. É o hebraico. Da palavra, é o radical da palavra. A palavra calcanhar é Jacob, é o radical que forma a palavra Jacó. Entendi. Calcanhar, pego pelo calcanhar, trapaceiro. E aí Deus troca o nome dele. Fala, você não vai ser mais o trapaceiro porque você quer as minhas coisas. Então você vai ser Israel. Teu nome é Israel. E isso está lá em Gênesis 35, acho que de 9 a 11. Isso está escrito lá. A tradução de Israel. Israel é Israel. O que significa a palavra Israel? É Deus alguma coisa. Tem que ver aqui no original, não sei. Tem que procurar Israel aqui. Depois eu te digo isso. Eu te ver aqui. Ó, no Gênesis 35. Em Gênesis 35, de 9 a 11. Fala assim. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. E disse-lhe: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Vamos ver o que significa Israel, cara. Israel é o mesmo nome. Deus prevalece. Deus prevalece. Significa Israel. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus. Olha essa frase aqui, é marcante. Essa frase, o próprio Jacó, que agora é Israel, ele vai guardar na mente dele essa frase. E ele vai repetir mais na frente, num momento chave do estudo de hoje. Ele vai falar assim, ó: eu sou o Deus falando, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí agora ele usa uma palavra também importantíssima, que vai marcar Jacó. E vai fazer toda a diferença para o fluxo da promessa. Ele fala assim, Gênesis 35, 9 a 11. Ele fala assim para Jacó: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí Jacó guarda isso na mente. E aí ele continua, Deus falando: sê fecundo e multiplica-te uma nação e multidão de nações sairão de ti. Reis procederão de ti. E reis procederão de ti. Agora ele fala para Jacó, que é Israel: ser fecundo. Ele não falou essa frase para nenhum dos outros. Só para Jacó. Falou para Jacó. Ele falou: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ser fecundo. E a palavra fecundo tem um significado importante, que é tornar-se frutífero, né? Tornar-se frutífero. Torne-se frutífero. O radical da palavra fecundo gera a palavra frutífero. E aí ele fala: seja frutífero. Você será um pai de nação e de multidões de nações.
Ele está falando da nação de Israel e de uma multidão de nações. Por isso ele manda o cara, Jacó, ser frutífero, Israel ser frutífero. Então agora Jacó passa a se chamar Israel, ele ordena que Jacó seja frutífero, e essa palavra frutífero, que vem do fecundo, o radical dessa palavra em hebraico significa Rifrani, que é Efraim. Deus fala para ele, Jacó, seja Efraim, seja Rifrani, seja... E Rifrani significa duplamente frutífero, não é só frutífero normal. A palavra Rifrani significa duplamente frutífero. Aí Jacó marca isso na cabeça, Deus Todo-Poderoso e seja frutífero. Rifrani. Duplamente. Uma nação, 12 tribos e uma multidão de nações. Semente de Israel como pó da terra se espalhando. Gentios sairão de ti. É isso que Deus está falando para Jacó. Uma nação de 12 tribos sairá de você e uma nação de gentios sairá de você. Ser frutífero. Ser Rifrani. Ser Efraim. Ser Efraim. Ser duplamente frutífero. Aí a gente tem uma folhinha aqui que eu fiz. Ou seja, não se contente só com os frutos que você possa fazer naturalmente no fregar, né? Tente cada vez mais. Aquilo que você recebeu, esforça-te para ser duplamente frutífero. É isso aí. Isso aí é uma coisa profética. Que ele está falando para ele ser Efraim. Rifrani, ser frutífero. Ele pegou, viram aí? Essa aqui é uma grade genealógica, desde Abraão até as 12 tribos. Calma aí, tu vai entender. Falei besteira? Não, mas calma aí. Então olha aqui, se você olhar aqui, você vê o fluxo da promessa vindo de Abraão, aí tem Agar e Sara, a promessa não é por Agar, é por Sara, de Sara dá Isaac, Isaac se junta com Rebeca, dá Esaú e Jacó, Jacó trapaceia, porque queria as coisas de Deus, e Esaú não faz parte do fluxo da promessa, Jacó se junta com Lia e dá origem às 12 tribos. Só que ele também usa, ele tem com Zilpa e dá Gad e Asser, e tem com Raquel, que tem José e Benjamim, e tem com Bila, Dan e Naphtali. E todos esses homens fazem as 12 tribos. Certo? São Só que... esposas e escravas. Exatamente. Esposas e escravos, esposas e escravos, esposas e escravos. Só que, quando Jacó tem com Lia, ele tem o primogênito Rúben e o segundo filho Simeão. Quando Jacó tem com Raquel, que é a outra que por onde segue a promessa, ele tem José e Benjamim. Certo? As que ele tem com a escrava, que é Zilpa e Bila, dão origem à tribo com Zilpa dá origem à tribo de Gad e Asser, e com Bila dá origem de Dan e Naphtali. Dá as 12 tribos, mas aonde Deus tem história é com Raquel e com Lia. Certo? As duas casas. Aí você vai ver o seguinte. Raquel e Lia, na verdade, são as esposas. São as esposas, as outras são as escravas. São concubinas, são Exatamente. escravas. Certo? Isso aí, essa ilustração é para a gente entender Para onde para onde foram as coisas. Agora, você vê que Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. A promessa tinha que continuar seguindo. E não seguiria por Lia. Seguiria por Raquel. Porque Raquel dá origem a José e Benjamim. E aí Deus, quando Jacó tem José, ele continua fluindo a promessa por José. Não fluiu por nenhum outro. Vai fluir por José. Certo? Em Gênesis 48, fala esse assunto. Porque José, a gente sabe a história de José, ele foi vendido, foi parar no Egito,
virou lá o rei do Egito, o governador, um grande governador, tinha todo o consentimento lá do faraó, Abaixo apenas do faraó. e ali ele vira um homem poderoso, José do Egito, a gente sabe a história. E ali ele tem 2 filhos egípcios, que recebem o nome de Efraim e Manassés. Só que Manassés é o primogênito, é o mais novo, é o mais velho, e Efraim é o caçula. Aí acontece todas as histórias, Jacó fica velho. Com mulher egípcia. Isso. Jacó fica velho. José está no Egito, manda Jacó ir para lá. Jacó vai. José faz as pazes com os irmãos, leva toda a nação, as 12 tribos, para dentro do Egito, e ali começa o povo de Israel a ser formado dentro do Egito. Aproximadamente 70 pessoas. Isso aí. Então aqui eu dei uma encurtada e a gente vai ler Gênesis 48. É um texto comprido, mas que para a gente ter o contexto da história é muito lindo. A gente vai entender agora Gênesis 48, tá? Vou ler, peço aos irmãos paciência um pouquinho, porque a história das 2 casas, a gente tem que ter o contexto para ficar bem entendido e bem sólido no nosso entendimento. Então vamos lá. Gênesis 48 diz assim: passadas estas coisas, disseram a José: teu pai, Jacó, está enfermo. Então José tomou consigo os 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e assentou-se no leito. Estava já velho. Disse Jacó a José: olha o que Jacó disse a José. Olha só a frase. E nesse momento o Espírito Santo de Deus toma conta do corpo de Jacó. E ele lembra, velho do jeito que ele está, da promessa que Deus fez para ele lá quando ele mandou ele ser frutífero. Ele fala assim, ó: disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso, ele lembrou dessa frase, me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei fecundo, frutífero, e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos. Isso ainda não tinha acontecido. Tinha acontecido uma nação, Mas não uma multidão de mas povos. não uma multidão de povos. Quando se fala de povos, se fala de línguas diferentes também. Povos. São povos. Ele não falou de uma nação, agora ele está falando de uma multidão de nações. Foi o que Deus prometeu para ele lá atrás. Isso aí. As 12 tribos e as 70 pessoas que foram para dentro do Egito já constituíam uma nação, mesmo que pequena, mas era uma nação começada por Jacó. Nas 2 coisas que Deus falou: eu sou o Deus Todo-Poderoso e ser frutífero. E frutífero é Efraim. E estava vindo um garoto chamado Efraim na direção dele. Aí ele, filho de Jacó. O filho de Jacó é o frutífero. Efraim. Então eu tenho que abençoar ele. Aleluia. Eu tenho que fluir a promessa por ele. O primogênito não pode ser Manassés. O primogênito tem que ser Efraim, por mais que ele seja o caçula. Aí vamos lá, vamos continuar. Aí ele fala, por isso que ele lembrou do Deus Todo-Poderoso e lembrou do seja frutífero. Ele leva até pela história dele, que ele também é o caçula. Entendeu? Aí olha o que acontece. Vamos ver o contexto. Disse Jacó a José, verso 3 de novo: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei frutífero e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, gentio, não era judeu. A história começa, Efraim tem que ser gentio. Multidão de nações. Não era para ser judeu. Era para ser... Por mais que ele viesse de José, da casa de José, mas não nasceram lá. são egípcios. São egípcios. São gentios.
Aí ele fala, nasceram na terra do Egito. Antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Agora, Jacó está pegando os 2 filhos de José e está trazendo para as 12 tribos. Olha o que ele fala. Efraim e Manassés serão meus como Rúben e Simeão. Quem é Rúben? O primogênito. Quem é o Simeão? O segundo filho. Aí o que ele fala? Esses 2 serão meus. Ele não fala Manassés e Efraim. Ele fala Efraim e Manassés. Como Rúben, que é o primogênito, e Simeão, que é o segundo. Ele já está dando a primogenitura para Efraim. Porque Rúben, ele está colocando no lugar de Rúben. Efraim. Ele está botando Efraim, o gentio, como cabeça das 12 tribos. Está entendendo? Ele coloca ele como primogênito. Primogênito, está botando no lugar de Rúben, que é o primogênito de raiz mesmo. Aí ele fala. Faz uma comparação de igualdade, né? Como? Mas o Rúben peca. O Rúben peca e Efraim assume mesmo. Aí o que ele diz? Isso aí é recado do que vai acontecer mais na frente. Claro. Aí ele diz assim: estes que vieste contigo do Egito são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Aí eu agora vou dar um pulo para o verso 8. Que nesse contexto aqui Raquel morre, ele enterra. Aí vamos para o 8. Tendo Israel, Jacó, visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Aí ele fala: faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice. Ele já não enxergava mais quem era quem ali. De modo que não podiam ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os de dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, a mão da primogenitura, e à esquerda de Israel. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita. José pegou Efraim, botou na mão direita, e a sua esquerda, e a esquerda de Israel. Olha só, você tá de frente para mim, você que está me vendo aí. Você é Jacó, eu sou José. Na minha mão direita aqui está Efraim, e na minha mão esquerda aqui está Manassés. Na tua frente, essa mão aqui vai ser a esquerda, e essa vai ser a direita. Você é Jacó. A primogenitura você que vai dar. Só que eu como José, estou botando na minha mão direita na posição que eu acho certa. E levei para Jacó. Certo? Aí ele fala: Manassés na sua esquerda, na esquerda de José, e à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Botei na direção de Jacó. Sim. Mas Israel estendeu a mão direita e trocou a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés. Vocês aí cruzaram as mãos e inverteu as ordens que eu, José, coloquei para vocês fazerem. A cruzada de mão. Ele botou a mão da primogenitura dele no que estava à sua esquerda e a mão esquerda no segundo. Aí ele abençoou com a primogenitura Efraim, que era Manassés. Aí por isso que ele cruzou a mão. Aí o que aconteceu? Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia,
O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoa estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim e falou essas coisas, foi-lhe isto desagradável para José, né? E tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para colocar na cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também, Manassés, será um povo, também será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será multidão de nações. Assim os abençoou. Glória. Trocou a mão. E aí no original aqui, multidão de nações significa plenitude dos gentios. Efraim seria plenitude dos gentios. Quando Jacó, Israel, troca as mãos e faz agora fluir a promessa por Efraim, ele estava ligado em quê? Pô, esse é o frutífero. Olha o nome dele, Rifrani. Duplamente frutífero. A língua hebraica falava, traduzia para ele. Na cabeça dele ele se ligou. Ele não era pai de multidão de nações? Estava velho, morrendo, não enxergava nem direito mais, nem conseguia se sentar na cadeira. Quando ele vê os dois garotos vindo, ele fala: ah, está vindo ali um duplamente frutífero. O Deus Todo-Poderoso na terra de luz me falou isso. É aqui que eu tenho que botar minha mão direita. E ele foi e botou. E aí passou a promessa dele e fez fluir por Efraim. O gentio, o egípcio, o caçula, que agora faz parte das 12 tribos de Israel, porque Jacó abraçou os 12 e colocou dentro da... se fez filho de Jacó. Colocou na cabeça, no lugar de Rúben. E Manassés, no lugar de Simeão. Entendeu aí as 12 tribos? Os gentios entrando nas 12 tribos por Efraim? Isso tudo é profético. Mas Deus vai dar recados literais na história bíblica para mostrar a espiritualidade das coisas. Assim os abençoou, no verso 20 diz. Aí ele continua falando assim: naquele dia declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, falando para José. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Efraim é o primogênito. Cara, isso tem implicações profundíssimas. Porque quando Jacó colocou a mão em Efraim e fez ele primogênito, quem estava fazendo isso era Deus, o Espírito de Deus. Deus escolheu Efraim como primogênito. Nesse momento, primogênito das tribos. Efraim é o primogênito. E vocês vão ver isso mais na frente, com mais entendimento, com mais luz. Aqui a gente fica sem saber um porquê que, pô, o gentil está entrando, escolheu Efraim como primogênito, botou na cabeça das tribos, gentios entrando agora, porque Efraim é a plenitude dos gentios. Vamos lá, vamos continuar. Vou dar uma recapituladazinha aqui básica, lendo umas notas que eu fiz aqui para a gente ficar bem... Se quiser, tem grifado aqui também. Lembra que ele falou Deus Todo-Poderoso? Foi uma frase que marcou. Essa frase dita por Deus ao conversar com Jacó em Gênesis 35, 11, quando muda o seu nome para Israel. Foi quando ele falou isso. A partir dessa frase, todas as atitudes de Jacó, quando ele fala isso para José, que ele lembra, são inspiradas por Deus, que o faz ficar atento às promessas feitas a ele e aos seus pais, Isaque e Abraão. No verso 4 de Gênesis 48, diz assim: e me disse: eis que te farei frutífero, Rifrani, Efraim, e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei à terra em possessão perpétua. Falando da terra e falando da descendência. Jacó lembra da promessa que foi feita para ele, quando ele lembra dessas coisas, do ser frutífero
e do Deus Todo-Poderoso. Essa lembrança de Jacó o fez atentar para os filhos de José, Efraim o frutífero e Manassés. A frutificação ao qual o Senhor se referia ao falar com Jacó naquela ocasião era referindo-se a Efraim, filho de José, por onde o fluxo da promessa chegaria aos gentios. E José pôs o nome de seu filho de Efraim, não foi à toa. Na ocasião de nomeá-lo, ele fez lembrando que Deus também o havia prometido ser frutífero. Você se lembra que José falou isso para Efraim? Deus falou isso para José? A mesma promessa? Frutificar. Frutifique. O nome do filho era o frutífero. Ele lembrou disso e botou o nome do filho. Se ele não bota, como é que Jacó ia se ligar? Olha Deus conduzindo o fluxo da promessa. Saiu de José sem saber ele qual é o que tinha tido com Deus, Jacó. Aí Jacó Confirmou só. toma para si os 2 filhos de José, egípcios, e os coloca dentro das 12 tribos, dentro de Israel. Lembrando que é a partir de Jacó que saem as 12 tribos, nação de Israel. O pó da terra, agora se misturando, Efraim, gentios entrando no pó da terra. E aí vai começar a multidão de nações. Aqui está só na literalidade ainda. Tá certo? Deus está pegando a coisa, mostrando na literalidade, pegando um ser humano efraimita, ou efraimita que ainda não tinha dado origem às tribos ainda, pegando um ser humano e colocando egípcios, gentios, colocando nas 12 tribos de Israel, que era povo, nação santa, que não se misturava. Olha Deus dando os recados, na literalidade dos fatos, para coisas espirituais grandiosíssimas que ele ia fazer mais na frente. Desde Abraão até então esse povo era todo santo, era só da ali, família mesmo. Eles permaneciam sem se misturar. A mesma família. Entendeu? Foi buscar, como a mulher de Isaac, foi buscar dentro da família dele, de outra terra. Vamos lá. Continuou sendo da mesma família. Vamos lá. Verso 19. Jacó explica para José que não está errado em cruzar as suas mãos e abençoar Efraim como primogênito. E diz que Manassés será um grande povo também. A tribo de Manassés. Porém que Efraim, o frutífero, seria maior que Manassés e que a sua descendência será uma multidão de nações, plenitude dos gentios no hebraico. Então agora quando vocês escutarem a partir de agora a palavra Efraim, não pense na tribo de Efraim. Pense na plenitude dos gentios. Um dito profético. Uma metáfora espiritual que Deus vai usar para fazer coisas. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque as coisas de Deus são espirituais, certo? E para entender a Deus, tem que entendê-lo espiritualmente. Isso é fato. Mas Deus primeiro faz tudo acontecer literalmente, em coisas literais. Então, para entender o espiritual, nós temos que primeiro olhar para as coisas literais que Deus faz. Se você é um homem espiritual e lê as coisas literais que Deus faz, vai as compreender espiritualmente. As coisas que estão ocultas espiritualmente. Vocês conseguem entender isso que eu estou dizendo? Deus faz as coisas literais para mostrar coisas espirituais ocultas que estão por trás. Se você for um cara destro na palavra, estudador da palavra, você vai se tornar espiritual, praticante da palavra. Você vai ser espiritual e vai ver as coisas ocultas que estão na literalidade dos fatos. Deus é assim na Bíblia inteira. Agora nós vamos olhar para o nome Efraim profeticamente. O nome Efraim é profético. Está falando de multidão de nações. E deixar um pouco de lado a tribo de Efraim. Olha o fluxo da promessa então. De Abraão vai para Isaac, de Isaac vai para Jacó, de Jacó vai para Efraim, e de Efraim, plenitude dos gentios. Essa é a bênção profética que Deus quis mostrar. A gente falava, de Abraão vai de Abraão vai para a promessa logo, porque Cristo somos descendentes de Abraão pela fé e pela obediência, então nós entramos na promessa. Pô, não é simples assim. Tem um fluxo, que Deus teve todo o cuidado de conduzir. É certo colocar José aí no meio? Tipo, de Abraão vai para Isaac, Isaac Jacó, Jacó... Não, porque vai direto para Efraim, porque José só foi
José, usado o José pra foi poder... a casa. A casa de José dava origem a Então, tanto a é ordem- que pode ver que José é anulado. A ordem é necessariamente essa, Abraão, Isaac, Jacó e Efraim. A ordem. Por isso que quando Não é você isso? vê, parece que são 13 tribos. Eu estou perguntando para anotar mesmo. Sim. Né? Por isso que você parece que são 13 tribos. Mas não é 13. Não são 13, são 12, porque quando você vê Efraim e Manassés, você vê É a José. mesma coisa. É a Isso casa aí, José. É a mesma casa. Só que ela subdivide. É, Entendeu? Eles não são judeus, não são israelitas. israelenses. Certo? Eles são egípcios. Mas Jacó abraça eles e coloca na tribo. Na casa de José. Aí vai passar a ser 13. Mas na verdade são 12. Essa é a bênção profética. Efraim na cabeça, como gentio, plenitude dos gentios. Aí beleza. Guardou esses conceitos literais e espirituais. Agora nós vamos para as coisas literais de fato que aconteceram, que Deus teve todo o cuidado de fazer. A divisão do reino de Israel. Se lembra que o reino de Israel se dividiu em tribos do norte e tribos do sul? Eu vou fazer aqui primeiro um resumo do que aconteceu, para quando a gente for ler os textos, a gente já está contextualizado com a história e as coisas encaixarem na nossa mente de maneira tranquila. Antes da divisão do reino, tribos do norte e tribos do sul, antes deles dividirem, Deus, na palavra dele, nas escrituras, ele se referia ao reino de Israel, as 12 tribos, como casa de Israel. Toda vez que você vai ver ele falando isso, a casa de Israel, a casa de Israel, a casa de Israel. Ele está falando de um todo. Jacó. Está falando das 12 tribos, unidas, sem se separar. Certo? Em Deuteronômio, Levítico, ele fala isso. A casa de Israel, a casa de Israel. É o reino inteiro. As 12 tribos. Está falando de israelitas. Certo? Entendido isso? Beleza. Após o reino se dividir, as 12 tribos se dividirem, as 12 tribos elas se dividem de que maneira? Reino do norte e reino do sul. No reino do norte ficaram 10 tribos. E no reino do sul ficaram 2 tribos. Certo? Deus dividiu dessa forma. 10 tribos do norte, para o norte, e 2 tribos para o sul. Reino do norte e reino do sul. Efraim, a tribo de Efraim é uma só, é uma tribo. Mas vocês se lembram que o nome é profético, que significa plenitude dos gentios? Depois que Deus dividir as 12 tribos em 10 e 2, norte e sul, quando ele se referir a Efraim, não é a tribo de Efraim que ele está se referindo, e sim as promessas que ele estava fazendo acerca da plenitude dos gentios. Então Efraim, quando o reino divide, passa a se chamar casa de Israel. Vou dizer de novo. A casa de Israel, ela é um inteiro, 12 tribos. Quando o reino divide, tribo do norte e tribo do sul, as 10 tribos que ficaram no norte, agora se chama casa de Israel. Era o todo, se lembra que era um todo? Uhum. Agora as do norte se chamam casa de Israel. E a do sul se chama casa de Judá. Certo? As tribos do norte, casa de Israel, e as tribos do sul, as duas, casa de Judá. Porque no sul ficaram as tribos de Judá e Benjamim. E no norte, as 10 tribos restantes. Por isso que a do sul é Judá e a do norte, casa de Israel. E agora entra uma coisa importantíssima. Na literalidade dos fatos, quando Deus trata na sua palavra casa de Israel agora e casa de Judá, ele está falando das duas casas de Israel, literais, tribo do norte e tribo do sul. Só que vai ter momentos na palavra de Deus que ele vai falar Efraim e Judá. Quando ele fala Efraim, ele está se referindo às tribos do norte, a casa de Israel. Sim. E Judá embaixo, as duas tribos que estão embaixo, judeus, Judá e Benjamim.
estão conseguindo entender isso? Sim. Literalidade dos acontecimentos, casa de Israel e casa de Judá. Quando ele está falando de coisas espirituais e proféticas, Efraim e Judá. Por que isso? A gente vai ver. Só que eu quero marcar só essas coisas na cabeça de vocês. Certo? Efraim, tribos do norte, Judá, tribos do sul. Profeticamente falando. Casa de Israel, tribos do norte, 10 tribos. Casa de Judá, tribos do sul, 2 tribos. Aí por que o reino, a casa de Israel, quando era inteira, por que Deus quis dividir isso em 10 e 2? Por que Deus fez isso? Qual o propósito dele fazer isso? O reino estava unido, as 12 tribos estavam unidas. Por que ele botou 10 para o norte e 2 para o sul? Ele quis fazer isso, por quê? Veja bem, a resposta é a seguinte. O rei Salomão, filho de Davi, no final dos seus dias, desobedeceu a Deus. Ele peca contra o Senhor. E tem o coração tomado pela idolatria. Falsos deuses das suas mulheres, das suas milhares de mulheres que ele teve. Elas adoravam a Baal, adoravam vários deuses lá. E ele começou a fazer altares para essas mulheres. E Deus abominava isso. E aí Deus avisou ele várias vezes. E ele continuou pecando. Aí o que Deus faz? Pune Salomão e fala para ele assim: tá vendo as 12 tribos? O teu reino que você tem unido aqui, eu vou rasgar ele no meio. Mas eu não vou fazer isso agora no teu reino, não. Por amor a Davi. Eu vou fazer isso no reino do teu filho, que é Roboão. Nos dias de Roboão eu vou rasgar o reino. Eu vou dividir ele em 2. Nos dias de Roboão. Isso eu vou fazer nos teus dias por amor a Davi. Porque Davi me obedeceu. Por amor a ele, porque ele era um homem segundo o meu coração, eu vou fazer nos dias de Roboão e não vou fazer nos teus dias. Por amor a Davi. Entendeu o que Deus está falando? A gente vai ler isso. E Roboão é filho de Salomão. Aí beleza. Ele avisa a Salomão que ia fazer isso. Mas Deus não podia só apenas punir Salomão e passar o reino de Israel para outro rei? Podia ter feito isso. Mas Deus tinha planos para dividir o reino. Deus precisava continuar a se cumprir espiritualmente o que ele estava fazendo literalmente. Certo? Você se lembra que Efraim é profético? Sim. E que Efraim é uma tribo que fazia parte das 10 que estavam em cima, norte? Que Deus tratava o norte como Efraim? Casa de Efraim. Casa de Israel. E como casa de Israel, na literalidade, mas que chamava profeticamente por Efraim. Deus vai mostrar agora, na literalidade, o que ele está querendo, o que ele queria fazer espiritualmente. O recado espiritual que ele está querendo dar na literalidade do fato. Mas ele podia ter feito isso, passava o reino para outro, tirava Salomão e não dividia nada, mas ele quis dividir. Ele tinha um propósito específico. Ele tinha um propósito. As tribos do norte são 10 e Deus levantava um servo de Salomão, justo, um efraimita da tribo de Efraim, e o coloca na cabeça das 10 tribos do norte. Jeroboão. Roboão, aliás, Salomão, ele pega Jeroboão, que era servo dele, e o coloca como cabeça das tribos do norte. Ele usa o profeta Laias para fazer isso, esse fato. Vamos lá. As tribos do norte são 10. E Deus levanta um servo de Salomão, justo um efraimita, que Jeroboão era da tribo de Efraim. E o coloca como cabeça das 10 tribos do norte. E disse ao efraimita Jeroboão que ele governaria a tribo de José do norte e colocaria ele como cabeça das tribos do norte. Vamos lá. Eu vou ler a nota que eu fiz aqui para vocês entenderem. As tribos do norte são 10, e Deus levanta um servo de Salomão, justo um efraimita da tribo de Efraim, e coloca como cabeça das 10 tribos, as tribos do norte. E esse efraimita é Jeroboão. Então, a partir daí, Deus se refere às 10 tribos, reino do norte, como Efraim, porque Jeroboão está na cabeça dela. E Jeroboão é efraimita.
E isso é profético. Ou casa de Israel. Só que agora ele colocou, Deus teve um cuidado, ele dividiu e botou um efraimita na cabeça. Efraim. Jeroboão. Vai ficar o nome. Para ficar a casa de Israel, as tribos do norte, tem um cabeça efraimita. Você lembra que ele fez a mesma coisa com José aqui? Jacó? Botou na cabeça das 12 tribos um efraimita, no lugar de Rúben. Agora ele está fazendo na literalidade nas nações. Ele fez na família, agora que tipo, cada uma família dava uma tribo, que tinha o seu nome. Agora ele pega e faz, agora já é uma nação. Agora tem a tribo de Rúben, a tribo de Simeão, a tribo de Levitas, a tribo de Judá, judeus, de Sacar, Sacarita, de Zebulon, Zebulemita, de Benjamim, Benjamita, de Dan, de Manassés e de Efraim, Efraimita. Aí ele pega isso que é uma nação, que é a nação de Israel, e bota Efraim como cabeça. Olha como é que Deus fez em menor escala aqui, agora ele está fazendo em grande escala com Jeroboão. E as outras duas tribos, reino do sul, como a casa de Judá. Esse reino do sul, Deus, por amor a Davi, deixou que Roboão, filho de Salomão, ficasse como rei. Roboão é judeu da tribo de Judá. Olha só, uma coisa que eu quero fazer um parênteses aqui para explicar que acho que 98% dos homens de Deus, pastores, falam errado. Todo israelita não é judeu. Verdade. Mas todo judeu é israelita. Verdade também. Israelita, são as 12 tribos. É a nação. Descendência. Judeu é quem é da tribo de Judá. Certo? Descendência de Davi. Por isso que nem todo judeu, nem todo israelita é judeu. Porque para ser israelita judeu tem que ser da tribo de Judá. Mas todo judeu é israelita, porque faz parte das 12 tribos e é a nação de Israel. Por quê? Levi não é judeu. Levi é levita. Zebulon não é judeu. Zebulon é Zebulomita. Efraim não é judeu. Efraim é efraimita. Todos são israelitas, mas judeus só os da tribo de Judá. Entendeu isso? Sabe essa confusão hoje em dia? Não basta ser israelita para ser um judeu. Eu creio que essa confusão hoje em dia se dá mesmo. Estão entendido? Judeu é da tribo de Judá. Certo? Israel é tudo, são as 12 tribos. Israelita é a nação. Israelense é a nação. Judeu é da tribo de Judá. Certo? Fechei parênteses. E a gente vai continuar. Agora a gente vai para os textos bíblicos para a gente entender o que eu falei aqui, que pode ter ficado um pouco confuso e muito blá blá blá. Mas na palavra de Deus, que ela fala por si só, a gente vai entender perfeitamente o plano de Deus. E a divisão do reino está lá em 1 Reis 39, 36, eu acho. 1 Reis 11, Muito longe. de 1 a 6. Eu vou ler o porquê que o reino dividiu. Foi o pecado de Salomão. Certo? Vamos lá. De 1 a 6. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amomitas, edomitas, sidônias e eteias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não casei com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. E a estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, ou seja, 1000 mulheres. E suas mulheres lhes perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astorote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amomitas. Assim fez Salomão o que era mal perante ao Senhor.
e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Verso 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Quem é o servo? Jeroboão. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão do teu filho eu o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e agora o mais importante, e por amor de Jerusalém, que eu escolhi. Por que Deus não deu as 12 tribos para Jeroboão? Deixou uma com Roboão? Jerusalém. Por causa de Jerusalém. Jerusalém, Deus tinha fincado a bandeira dele em Jerusalém e não podia tirar o reino de um judeu da tribo de Judá. Porque Davi é da tribo de Judá e Jesus é da tribo de Judá. Se ele tira e dá tudo para Efraim, como é que o trono de Davi, seu pai, seria de Jesus? E a promessa de o reino na terra de Jerusalém ia ser de Jesus. Por isso que Deus fincou a bandeira em Jerusalém. Falou, essa tribo, tinha que sair de Judá. essa tribo vai ficar com Roboão, que é judeu da tribo de Judá. A raiz de Davi. Da onde sairia o leão da tribo de Judá. Essa é a lâmpada. Essa é a lâmpada acesa em Jerusalém. É a lâmpada. Entendeu? Muito legal isso. Beleza? Então a gente viu por que Deus dividiu o reino. Só que aí entra Jeroboão em cena. O Efraimita. 1 Reis capítulo 11, 26 a 40. E é perfeito. Vocês devem estar se perguntando, poxa, Deus dividiu o reino em 10 e são 12 tribos, deu 10 e 2. Só que Deus deixou para Roboão uma tribo só. Cadê a outra? Qual é a outra? A gente vai ver. Calma. Aí vamos lá. 1 Reis 11, 26 a 40. Jeroboão, filho de Nebate, Efraimita, olha aí, Jeroboão é Efraimita, de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa que levantou a mão contra o rei. Jeroboão levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplanando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente, ele viu que o cara era corajoso, novo, né, capaz, moço, laborioso, o cara trabalhava, era empenhado em trabalhar. Roboão, ele estava sendo um carrasco para Israel. Ele pesou mais do que Salomão. Ele falou, se vocês achavam que Salomão era pesado, vocês vão ver o meu dedo polegar. Eu vou pesar muito mais. E aí, todas as tribos se rebelaram contra Roboão. E aí, calhou de, nesse momento, Jeroboão está voltando do Egito, porque Salomão já tinha morrido. Ele voltou, estava lá já. Aí eles que falaram assim, então você vai ser o nosso líder. As 12 tribos vão ficar contigo. Mas foi isso que estava na profecia? Não, 10. 10. Judá e Benjamim não. Olha como é que Deus está controlando tudo. Judá e Benjamim não foram. Nós vamos ficar com Roboão. Aí Roboão, agora, pegou a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, juntou homens destros para peleja e foram se preparar para brigar com as 10 tribos. Para tentar restituir as 12 tribos para ele. Certo? Só que Deus não vai deixar isso acontecer. Olha o que Deus faz. Aí eles entram na frente, né? Porém, vem a palavra de Deus a Samaías, homem de Deus, dizendo:
fala a Roboão, filho de Salomão, o rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo a eles, a palavra do Senhor, voltaram como este lhe ordenara. Deus fala, não, vocês não vão brigar, pô. Fui eu que rasguei o reino, eu quis assim. Não foi Jeroboão nem as tribos que se rebelaram. Eu incitei essa confusão. Eu que separei, ninguém vai brigar para restituir nada, porque eu quero que fique assim. Porque eu tenho um propósito para que fique 10 tribos no norte e 2 no sul, e um efraimita na cabeça. Eu estou dando um recado com isso. E tanto que ele usou um profeta para fazer assim. Já não é mais Aías, é Samaías. Samaías. Samaías é outro cara? É outro cara. É outro profeta. É, eu não conheço muito o ministério desse cara aí, não. Certo? Eu achava que era Aías ainda, não é? Então, olha só. Jeroboão, ao voltar do Egito, após a morte do rei Salomão, é aclamado pelo povo rei de toda Israel, 12 tribos. Mas Judá não o seguiu, preferindo servir a casa de Davi, a Roboão. Certo? Tá dando para entender legal? Uhum, claro. Deus prometeu a Jeroboão 10 tribos e não 12. Assim, uma tribo, Benjamim, não obedece à ordem da maioria das outras tribos e se junta a Judá e fica no sul. Por isso que Benjamim é judeu agora. Não é mais benjamita. Porque ter ficado na tribo do sul se torna judeu com Judá. Certo? É acolhido por Judá e vira judeu. É taxado de judeu. Vamos lá. Então, vou recapitular aqui. Deus prometeu a Jeroboão 10 tribos e não 12. O povo queria que ele governasse as 12 tribos. Mas não foi isso que Deus prometeu para ele através de Aías. Falou que ele ficaria com 10. Ele seria cabeça de 10 tribos, as tribos do norte. Aí o que acontece? Benjamim não obedece, e nem Judá. Ficam no sul e preferiram a Roboão, a ser fiel a Roboão. E aí Roboão junta os homens para pelejar contra as tribos do norte e Deus intervém. Fala que não, que foi ele mesmo que fez aquilo. Certo? A gente entendeu aqui a literalidade das coisas, né? Na divisão do reino, foi uma divisão literal, foi um contexto histórico na vida de Israel. Essa união não aconteceu até os dias de hoje. As 12 tribos não se uniram novamente. Isso é fato. Certo? Mas Deus tem um projeto de reunir, de unir as 12 tribos novamente. Ele tem esse projeto. Isso é espiritual e é através da nova aliança em Cristo. Jesus, o Filho de Deus, através do seu sacrifício na cruz, ele cria a condição de fazer a casa de Israel e a casa de Judá, fazer Efraim e Judá se tornar novamente a casa de Israel, como no princípio, como no início. Certo? Só que agora, uma casa de Israel turbinada, porque ela está cheia de gentil dentro, por causa de Efraim. Entendeu? Efraim e Judá? As 12 tribos agora. Está vendo que a gente faz parte das 12 tribos? Que nós fomos enxertados pelo sacrifício de Jesus, mas quem na literalidade criou a condição, porque Deus conduziu dessa forma, foi Efraim, que é gentil. Naquele momento que Jacó No momento que Jacó abençoou, ele enxertou a gente ali nas 12 tribos, os gentios nas 12 tribos, que ele era um egípcio. Então, beleza. Cristo unifica, através da nova aliança, as duas casas, casa de Israel e casa de Judá. E aí Deus volta a chamar as 12 tribos, na palavra dele, de casa de Israel. Vou pedir para vocês abrirem aí Jeremias 31, de 31 a 33.
Olha que coisa linda. Por que eu expliquei aquele negócio das duas casas? Casa de Israel antes, depois casa de Israel dividida e depois casa de Israel unida. Porque senão confunde tudo na hora que a gente vai ler os profetas aqui. Vamos lá. Jeremias 31, de 31 a 33, diz assim: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Nova aliança. Com a... Jeremias o quê? 31, 33. 31 do 31 ao 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Olha aí a nova aliança. Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Deus tinha acabado de casar com eles e eles traíram a Deus com um bezerro de ouro. Deus tratando o povo como noiva, como mulher. Casamento, aliança. Porque, verso 33, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, agora ele não vai falar casa de Israel e casa de Judá, porque ele está falando de uma nova aliança que vai firmar com a casa de Judá e com a casa de Israel. Aí agora ele está falando de uma nova aliança, porque esta é a aliança que firmarei, a nova, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Agora ela está unida de novo. Já plena. As 12 tribos juntas. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração, porque na primeira lei teve que ir para a pedra, porque eles tinham dureza de coração, Deus teve que fazer na pedra. Agora a lei, na nova aliança, não é mais na pedra, é no coração. Essa é a diferença de uma aliança para outra. A nova aliança agora é na mente. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Foi pro 34. Foi pro 34. Até o 34. No verso 33, restauração do que Deus havia prometido a Moisés em Êxodo 19, 5, 6. Você se lembra que lá nesse versículo aqui, nesse texto de Êxodo 19, 5, 6, Deus promete a Moisés no Monte Sinai que faria o povo nação sacerdotal. O povo, as 12 tribos, eles seriam uma nação sacerdotal. Esse era o plano de Deus. Só que eles traíram a Deus, a aliança de Deus. E aí, Deus teve que levantar uma tribo sacerdotal, que é a tribo de Levi. Mas o objetivo inicial e o plano sempre foi uma nação sacerdotal. Com a divisão do reino, e vindo de Jesus, acabando com a nova aliança e unificando o reino, as duas casas, agora novamente o plano volta para a origem, uma nação sacerdotal. Não é isso que Deus nos chama para ser sacerdotes? Através do sangue de Cristo? Aí ele faz, aí agora o povo volta a ser as duas casas unidas e voltando a ser a casa de Israel, volta a ser uma nação sacerdotal. Com a nova aliança em Cristo, voltam as 12 tribos. Casa de Israel, igual a Efraim, gentios, mas os judeus, casa de Judá, a serem reis e sacerdotes unidos, cumprindo o plano de Deus. E o sangue, que antes era aspergido 7 vezes no propiciatório, lá no dia da expiação, que estava sobre as tábuas da lei, do testemunho, que representava o coração duro e desobediente do povo de Israel, agora é aspergido uma única só vez no sacrifício de Jesus, sobre os nossos corações, onde estão, ou pelo menos deveriam estar, gravadas as leis do Senhor.
Com isso, temos livre acesso ao Santíssimo Lugar pelo vivo e reto caminho. E aí agora as 12 tribos voltam à sua função sacerdotal, por causa de Jesus. Apocalipse 5, 9 e 10. Todo povo, língua, nação, comprou com teu sangue, os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém. Agora faz todo sentido. O plano de uma nação sacerdotal, por causa de Jesus, e a união das duas casas, faz a casa de Israel se tornar nação sacerdotal novamente. Aí agora, eu vou ler aqui um texto magnífico que é em Oséias. Esse texto, para quem conhece as duas casas, sabe do que eu estou falando. Oséias 1, de 10 e 11. No contexto desse texto, Deus manda o profeta Oséias ter com prostitutas, dando recados, né, do que se tornaria a casa de Israel e a casa de Judá. Aqui o reino está dividido ainda, tá? Está dividido nesse tempo de Oséias aqui, até os dias de hoje está dividido. Aí o que Deus faz com Oséias? Ele fala assim, no contexto desse texto: Oséias, vai lá e tenha relações com prostitutas, e tenha filhos. E o teu primeiro filho você bota o nome de Jezreel. De quê? Jezreel. Jezreel. Significa uma coisa grande. E bote o nome. E depois você bote, o outro filho, você bote o nome de Loami e Lohuama, que tem significados também. Ele estava dando recados para Israel, para a casa de Israel e para a casa de Judá. Quer ver? Vamos lá. Eu vou ler aqui a partir do verso 2. Para dar um contexto para vocês entenderem. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim. E ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei o sangue de Jezreel, a casa de Gel, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ele a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida. Essa é a Lohuama, que significa desfavorecida. Lohuama. Entende? Estou no verso 6 de Oséias 1. Ele fala: vai lá e tem outra mulher, com outra mulher. E bota o nome dessa menina que você for ter de desfavorecida, Lohuama, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel. Outro recado para Israel. Casa de Israel. Para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, e nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, Lohuama, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo. Não meu povo, é Loami. Loami é o nome. Então é Lohuama, desfavorecida, e Loami, não meu povo. Porque vós sois meu povo, nem eu, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Falando para a casa de Israel de novo. Esses 3 recados são para a casa de Israel. Casa de Israel, as 10 do norte, que se prostituíram, se misturou com as nações, adoraram falsos deuses, abominaram o nome de Deus. E Deus está dando recados. Tem um filho com prostituta.
A primeira é Jezreel. O primeiro é Jezreel. Significa Deus semeia. Dá esse recado para Israel, para a casa de Israel. Aí daqui a pouco você vai ter outro filho de prostituição e o nome vai ser Loruama. Desfavorecida, vai ser o nome dela. Depois você vai ter outro filho e vai chamar Loami. Não meu povo. Outro recado para a casa de Israel. Por causa das coisas que eles estavam fazendo. Certo? Deus semeia, não meu povo e desfavorecida. Não necessariamente nessa hora. Mas aí Deus está dando recado, está montando, um contexto. Falando para Oséias. Olha como que Deus é. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Olha o que Deus faz aí. O que não era povo vai se chamar povo. E o que não era filho de Deus, que não era filho, não sois meu povo, vai ser povo. O que era desfavorecido vai ser favorecido. Porque grande vai ser o dia de Jezreel. Grande vai ser a semeadura. Grande vai ser a semeadura. Aí o que ele fala? Nesse dia, os filhos de Judá e os filhos de Israel, as duas casas, se congregarão, se unirão e constituirão sobre si um só cabeça. Quem é? Cristo. Cristo é que une as casas. E subirão da terra, ressurretos, glorificados. Amém. Porque grande será o dia que Deus semeia. Através da ressurreição e da glorificação dos corpos é que as duas casas são unidas. Claro. No dia de Jezreel, que é o dia que Deus semeia, Deus planta Cristo e tira da terra ressurreto. E é só assim que ele consegue unir as duas casas, porque o corpo é as 12 tribos, é as duas casas unidas, é a igreja, gentios e judeus. Precisou plantar para depois colher. Grande é o dia que Deus semeia. Amém. Grande é o dia de Jezreel. Porque o povo que não é povo vai ser povo e vai ser chamado filho de Deus. E aquele que era desconvertido vai ser favorecido. Efraim vai se juntar com Judá e vai congregar e vai ter um só cabeça no grande dia de Jezreel. É o grande dia da ressurreição de Cristo. Que ele congrega e une as duas casas. Olha isso. Olha isso, gentios e judeus. Isso merece aplauso. Aí, tem um outro texto em Ezequiel. Tem postal dessa. Ezequiel 37, vamos aqui, Ezequiel 37. Desculpa, Pedro, me fala só o terceiro nome. É Jezreel, Loruama e Loami. Loami. Que é o último cara, que é não meu povo. 37. Ezequiel 37, 16 a 28. Olha esse texto. Cara, esse texto é lindo. Ezequiel 37. Falando da mesma coisa, só que de outra maneira, para outro profeta. A respeito das duas casas de Israel. E a respeito do sacrifício de Jesus. Olha só que lindo como é que Deus faz as coisas. Olha só isso. Ezequiel 37, 16 a 28 diz assim: as duas casas, elas só são unidas quando a igreja, o Israel espiritual de Deus estiver glorificado. Aí nós seremos nações sacerdotais, de fato. Agora as casas estão separadas, mas a consciência da união já existe em nós. Eu sei que eu faço parte do Israel espiritual, das 12 tribos por Efraim, e estou mudando minha condição humana para me enquadrar nessa situação. Você também, ele também, todo mundo aqui. Mas precisam entrar novos participantes. Tem que alcançar gentios que estão por aí. Na dispersão. Nem Tiago falou no primeiro texto. Entende por que Tiago falou aquilo? Tiago 1:1, as 12 tribos que estão na dispersão? Sim, claro. Porque a casa está em duas casas, separadas, está entrando judeu
Está entrando gentil por Efraim ainda. Mas precisa falar de Jesus para ele, que essa casa vai ser unida. Os filhos de Deus têm que conhecer as duas casas, essa revelação, para ter o entendimento disso que a gente está falando aqui. Como é que os filhos de Deus, como é que Jesus vai voltar se a igreja não tem essa revelação? As duas casas, olha quantos... Isso aqui eu estou dando alguns textos. Se você ler Apocalipse, ler as festas, entender as festas judaicas, você vai ver quantas chaves isso aqui abre de profecia. Olha só esse texto de Ezequiel 37, 16 e 28, com todos esses conceitos das duas casas na nossa mente. Olha como você vai ler esse texto agora. Olha como você vai ler. Vamos lá. Ezequiel 37, 16 a 28. Olha as figuras que Deus faz. E você vai entender tudinho. 16. Tu, pois, ó filho do homem, falando para Ezequiel. Quem que é chamado de filho do homem? Jesus. Olha o que ele está falando. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira. Peguei um pedaço de madeira. Está aqui, faz meu dedo aqui, um pedaço de madeira. E escreve nele, para ajudar. Escreveu nesse madeiro aqui, para ajudar. E para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José. Pedaço de madeira de Efraim. Aqui está escrevendo para Efraim, nessa madeira, e aqui está escrevendo para Judá, nessa madeira. Efraim e Judá, as duas casas. José porque é a origem de Efraim, é a casa de Efraim. E escreve nela, nesse pedaço de madeira, escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, norte, seus companheiros. Ajunta, aqui, um ao outro, faz deles um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Que maneiro, cara. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelarás o que significais essas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomei o pedaço de madeira de José, e que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim, diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel entre as nações, para onde eles forem, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Aleluia. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Aleluia. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-lo-eis de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi já tinha morrido. Quem é esse servo Davi? Jesus. Reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó. Se lembra? Quando ele deitou lá no chão, que a terra de Betel? Aonde é essa terra? É Jerusalém. É lá, pô. Jerusalém. É. Betel, casa de Deus. A casa de Deus. Habitarão na terra que deu ao meu servo Jacó, na qual os vossos pais habitarão nele, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe, eternamente. Farei com eles aliança de paz, a nova aliança, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles. Jesus. Não? Santuário, a Nova Jerusalém. É. Jerusalém que desce. É, que desce. No meio deles para sempre, o meu tabernáculo.
estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Glória a Deus. Olha isso, cara. Apocalipse. Isso é um apocalipse. Aleluia. Isso é um apocalipse. É eternidade. Isso é eternidade, é o reino de Cristo unindo as duas casas, os madeiros escritos com as duas tribos unindo na mão de Ezequiel, que era o filho do homem. O filho do homem ali, quando ele fala com Ezequiel para botar as duas madeiras na mão dele, Ezequiel está tipificando Jesus, unindo o madeiro na mão dele, fazendo uma tribo, fazendo as 12 tribos uma nação. Entende as figuras que Deus está fazendo? Cara, isso aqui é lindo demais, cara. Isso aqui é lindo demais. Como Deus carrega essa história, como Deus conduz, é lindo demais. É muito tremendo, cara. Evangelho. É muito tremendo isso, cara. Olha só uma coisa. A gente aprendeu numa ocasião, eu já escutei algumas pessoas falando, de um remanescente de Israel que é salvo pela graça porque tem o nome escrito no livro da vida. Tem por ter. Sem que creia em Jesus, como Não a gente existe pode... isso. Não existe isso. Senão seria por merecimento. Você não é por entende, merecimento. olha só, nesse texto que a gente leu e no texto de Oséias, olha o que acontece. Uma nação sacerdotal lá do início, no Êxodo, ao qual Deus planejou formar, que era a nação de Israel, as 12 tribos, ela era para ser toda sacerdotal. Só que desobedecem, quebram a aliança de Deus, aí Deus manda escrever a aliança na pedra. Porque era para ser escrita no coração. Mas mandou escrever na pedra por causa da dureza do coração do povo. E ali ele quebra. Uma nação sacerdotal passa a ser uma tribo sacerdotal. Aí, o que acontece? No decorrer da história, Davi entra em Jerusalém, dançando com a Arca da Aliança, e coloca ela dentro do santo lugar. Ali já estava mostrando Jesus. Porque Davi não podia ser sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote só podia ser da tribo de Levi. E Davi era da tribo de Judá. Era Jesus, tipificando Jesus, colocando as 12 tribos dentro do santo dos santos de novo, carregando a Arca da Aliança. Ali Deus já deu um recado. Mais na frente, Jesus vem e cumpre isso. Jesus vai e cumpre isso. Através do seu sangue, do seu sacrifício, dos madeiros se juntando, unindo as duas casas. Aí ele cria a possibilidade das duas tribos, das 12 tribos, das duas casas de Israel, gentios e judeus, Efraim e Judá, se unirem novamente, com corpos gloriosos, ressurretos, no dia que Deus semeia, e congregarão com uma só cabeça. Só que antes disso acontecer, Deus, quando ele tinha uma noiva, quando ele casa e a noiva o trai, ele repudia. Aí o que acontece? A noiva se divide. A noiva o traiu. O traiu com falsos deuses, o traiu com abominações, o traiu chamando outros deuses de senhor, de marido. O que Deus faz? Ele divide a noiva em duas. Repudia completamente a Efraim. Mas se permanece casado, mesmo traído com Judá, porque em Judá estava a cidade ao qual ele fincou a sua bandeira, certo? Ele repudia Efraim, manda Efraim para as nações, vai se misturar com as prostitutas, que ele fala com Oséias, mas ele não, por mais que ele desse a carta de divórcio para Efraim, ele jamais deixou de amar a noiva, essa parte. Ele foi traído, mas ele sempre amou a noiva. E ele sempre esteve disposto a perdoar. Ele falou isso em todos esses textos que a gente leu, de Ezequiel e de Oséias. Só que o propósito dele era que a noiva voltasse arrependida e com ela trazendo as nações, os gentios. Aí ele vai e recebe. Aquele que não era meu povo, você era chamado filho de Deus. Aí ele recebe a noiva de novo. Agora essa parte da noiva vem turbinada das nações. E ele junta com Judá, aonde ele tinha a aliança de ter a terra, aonde Davi reinaria e o filho dele reinaria, o seu servo Davi, Jesus. E une a noiva. Agora, arrependida. Você não leu o que a gente... Você viu o que a gente leu aqui
A gente leu aqui em Ezequiel, esse pedacinho final aqui, pedacinho não, no meio dela. Deixa eu ver aqui se é esse texto. Você pegou a gravação? Depois eu edito. Ah não, tá aqui, ó. Olha esse texto aqui, ó. Esse texto aqui, ó. Ah, tomara que eu não tenha apagado. Tá aqui, ó. Jeremias 31, de 9 a 12. Mas eu vou ler só o verso 9, tá? Jeremias 31. Deixa eu botar aqui na Bíblia aqui. Olha que texto. Olha isso. Eu vou ler a partir do verso 7, tá? Porque assim diz o Senhor. Jeremias 31, a partir do verso 7. Porque assim diz o Senhor: cantai com alegria, Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos, aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas. Os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Olha o que Deus está falando aqui, cara. Sabe por que Deus recebeu a noiva prostituta vinda das nações arrependida? Porque essa parte da noiva é Efraim. E Efraim é o primogênito de Deus. Você se lembra no início, quando José mostrou a Jacó e Jacó fez Efraim primogênito? Ali quem estava fazendo aquilo era Deus. Claro. Não, eu entendo que Deus já estava fazendo isso antes, já estava... Está tudo planejado. Já estava falando para José, para Jacó, quer dizer, antes mesmo de José nascer. Isso aí, né? Entendeu? Deus já... Entendeu? Claro que você entendeu, lógico. Você que acabou de me passar. Mas bom que você entendeu também, pô. Tu entendeu isso, cara? Que bobinho. Isso está em Ezequiel 31 ainda. Olha, sabe o que quer dizer esse texto aqui? A respeito daquele remanescente que inventaram aí um dia. Deus, quando ele joga Efraim no mundo e manda ele se misturar com as nações, quando ele divide o reino, e ela se prostitui, volta infestada de abominação, e ele recebe de volta, como a gente leu nesse texto aqui, ele fala: voltarão para aqui com aleijados, cegos, mulheres grávidas de parto, proliferando, né? Crescendo mais ainda. Toda ruim, toda quebrada, ele vai pegar no carinho essa noiva, de novo, e vai tratar bem. Porque é o primogênito. E esse primogênito, quando vier arrependido, vai aceitar o filho dele. Isso que eu ia falar, desde que esteja realmente... E Judá continua... Qual a condição de Judá? Adorando falsos deuses. Ele só não repudiou Judá. Ele continuou com Judá, mesmo traído. Ele só divorciou Efraim. Quando Efraim volta, ele recebe Efraim, porque Efraim vem arrependida, vem remida pelo sangue daquele que morreu na cruz e ressuscitou. Aí Efraim, quando vem arrependida, quebrantada e arrependida por causa do filho, remida pelo sangue do filho, esse Efraim, que ele escolheu como primogênito, vai falar a respeito dessas coisas para essa prostituta aqui que ele não repudiou, que é Judá. E Judá vai crer. E Judá vai crer. Somos nós. Não. Nós que vamos falar para Judá. Agora, o plano inicial era que a nação sacerdotal lá do Monte Sinai, os judeus, os israelitas, falassem de Deus para o mundo. Eu estou dizendo que nós somos o Efraim. Nós Sim. somos o Efraim que vai falar Mas para olha Judá. como é que inverte a coisa agora. Agora inverteu.
Era para o Israel falar de Falar Deus, pra gente. era aí para Israel, a nação sacerdotal, as 12 tribos vão falar de Deus para os judeus. Por isso que Efraim volta. Por isso que Efraim é o primogênito. Ele escolheu como primogênito, porque é o primogênito que vai falar do filho. Porque é o primogênito que aceita o filho. Judá não aceita o filho. Ele veio para Judá e Judá não recebeu. Isso acontece o tempo todo, cara. Aí quando Efraim vem, fala para Judá, um remanescente de Judá Vai crer. que vai crer. Porque a grande maioria não crê. A grande maioria está esperando o Messias até hoje. Gente que é judeu. A maioria dos Mas judeus eles vão hoje crer. são ortodoxos. Cara, E gente- esperam judaizantes. Sabe como é que eu enxergava isso? Esperam o Messias até hoje. Sabe como é que eu enxergava E a isso? minoria não.